Pessoal, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Jaime Honório, sou advogada e hoje nesse vídeo eu vim aqui para conversar com vocês a respeito dos 3 temas mais cobrados na OAB na matéria de direito penal. Então eu farei da seguinte forma, vou apresentar para vocês quais são esses temas que vêm sendo mais cobrados nos últimos exames e a seguir nós resolveremos uma questão de cada um dos temas para que você possa entender como eles são cobrados e, portanto, veja a importância de cada um, tá certo? Então vamos lá. Esses temas são, primeiro, teoria tripartida do crime, ou seja, você sabe que, e se não sabe, vai relembrar agora. No Brasil, a teoria adotada para analisar o crime, ou seja, para conceituar um fato como sendo um crime, e note que aqui, embora eu faça menção à palavra crime, que inclusive é utilizada no Código Penal, entenda crime de forma atécnica, porque quando a lei se refere ao crime, ela faz menção tanto aos crimes quanto às contravenções penais. Então, o correto seria dizer teoria da infração penal. Mas isso são apenas anomalias técnicas, mas saiba que não importa se eu estou diante de um crime ou de uma contravenção ou ainda infração de menor potencial ofensivo, sempre será aplicada a teoria tripartida do crime, teoria analítica do crime. Nós adotamos a tripartida, portanto, que divide o crime em 3 fases, considerando o crime todo fato típico, ilícito e culposo. O segundo tema mais cobrado em direito penal no exame da OAB, concurso de crimes e agentes. Então, vale a pena você conferir também esse tema antes de ir para a sua prova. E, por fim, o último dos temas mais cobrados são as causas de extinção da punibilidade. Aqui eu acrescentei prescrição. Você deve entender que a prescrição também é uma causa de extinção da punibilidade, mas dei ênfase a ela, afinal de contas, dentre todas, ela costuma possuir um destaque maior no que tange as questões da OAB. Pessoal, então, visto quais são esses temas, vamos conferir a seguir uma questão relacionada a cada um deles para que você possa se situar ainda mais nessas matérias. Acreditando estar grávida, Pamela, de 18 anos, desesperada porque ainda morava com os pais e eles sequer a deixavam namorar, utilizando um instrumento próprio, procura eliminar o feto sozinha no banheiro de sua casa, vindo a sofrer, em razão de tal comportamento, lesão corporal de natureza grave. Encaminhada ao hospital para atendimento médico, fica constatado que, na verdade, ela não se achava e nunca esteve grávida. O hospital, todavia, é obrigado a noticiar o fato à autoridade policial, tendo em vista que a jovem de 18 anos chegou ao local em situação suspeita, lesionada. Diante disso, foi instaurado o procedimento administrativo investigatório próprio, ou seja, um inquérito policial, e com o recebimento dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Pamela pela prática do crime de aborto provocado pela gestante, qualificado pelo resultado de lesão corporal grave. Diante da situação narrada, assinale a alternativa que apresenta a alegação do advogado de Pamela. Então, pessoal, notem que, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Logo no início da questão, ele já traz a informação de que, acreditando estar grávida, isto é, a Pamela, no caso, a nossa ré, ela não estava de fato grávida. Logo, eu posso falar no crime de aborto, e aqui neste caso nós estamos nos referindo ao autoaborto, que é aquele praticado pela própria gestante. É certo que existe a possibilidade de se responder por um crime de aborto, ainda que não seja gestante, naqueles casos que é um terceiro praticando o crime de aborto em uma mulher grávida, mas não foi essa informação trazida pela questão. A questão trabalha o crime do autoaborto, ou seja, aquele praticado pela própria gestante, pela própria grávida. Então, para que eu possa falar em autoaborto, antes de analisar qualquer outra das coisas, o meio que ela utilizou, se existia dolo ou não, eu preciso ver se eu estou diante de uma pessoa grávida. Afinal de contas, se eu não tenho a gravidez, se eu não tenho uma gestante, que é elementar do crime de aborto, como é então que eu vou dizer que o crime aconteceu? Todo o restante nem importa ser analisado. Então veja que, adiante na questão,
O problema ele vai dizer que ela não se achava e nunca esteve grávida, ou seja, isso era algo fictício, que na cabeça dela, embora ela acreditasse e desejasse realizar o ato de aborto, ela nunca esteve grávida, portanto, nunca praticou o crime de aborto. Logo, se nós formos analisar as alternativas a seguir, a letra A de cara já é a nossa resposta, porque vai tratar da atipicidade de sua conduta. Se o fato ele não está encaixado, subsumido nas elementares do tipo, eu não posso falar então que ele é típico. Isso significa que, quando eu tenho um crime, quer seja no Código Penal ou em uma legislação penal extravagante, para que eu analise se ele é típico, se ele de fato está configurando um crime, se uma conduta, se uma ação humana está configurando um crime, eu preciso ver se aqueles atos eles se encaixam na definição trazida por lei. No nosso caso, se ela estivesse grávida, aí sim poderíamos falar no crime de aborto. Mas aqui, uma vez que não existe uma gestante, uma vez que não existe uma pessoa grávida ou um feto, como é que eu vou falar no crime de aborto, que é elementar do tipo, ou seja, que é o que está descrito na lei? Não é possível. Então, nós descartamos a tipicidade e, portanto, a conduta torna-se atípica e é, então, uma causa que exclui a tipicidade e torna que o fato seja atípico, portanto, não crime. As próximas alternativas, o afastamento da qualificadora, tendo em vista que não, eu só vou falar em afastamento de qualificadora quando eu de fato tenho um crime. Se eu disser é fato típico, ou seja, aconteceu o crime, existe materialidade, aí sim eu vou parar para analisar qualificadoras, causas de aumento, causas de diminuição, agravante, atenuante. Do contrário, se eu não passei nem da tipicidade, todo o restante não me importa. Letra C. Desclassificação para o crime de lesão corporal? Não. Mais uma vez, só falo em desclassificação quando de fato eu considero que houve a prática de um determinado crime. E nesse caso, na desclassificação, nós queremos mudar o tipo penal de um para outro, normalmente para um crime muito mais leve, com uma pena mais branda. Aqui, como nós não temos nem mesmo a prática de um crime, não podemos falar na desclassificação. E por fim, o reconhecimento da tentativa do crime. Não foi crime tentado, ainda que tenha havido dolo. Ela não possuía nenhuma das elementares do tipo, então não podemos falar que houve crime tentado. Questão bem fácil. Próximo. Rafael e Francisca combinam praticar um crime de furto em uma residência onde ela exercia a função de passadeira. Decidem então subtrair bens do imóvel em data sobre a qual Francisca tinha conhecimento de que os proprietários estariam viajando, pois assim ela tinha certeza de que os patrões de quem gostava não sofreriam qualquer ameaça ou violência. No dia do crime, enquanto Francisco aguarda do lado de fora da casa, Rafael entra no imóvel para subtrair os bens. Ela, porém, percebe que o carro dos patrões está na garagem e tenta avisar o fato ao comparsa para que este saísse rápido da casa. Todavia, Rafael, ao perceber que a casa estava ocupada, decide empregar violência contra os proprietários para continuar subtraindo mais bens. Descobertos os fatos, Francisco e Rafael são denunciados pela prática do crime de roubo majorado. Considerando as informações narradas, o advogado de Francisca deverá buscar. Pessoal, estamos, portanto, diante de uma questão que vai trabalhar o assunto do concurso de agentes. Nesse caso, nós temos duas pessoas que se uniram com uma finalidade em comum para a prática de um mesmo crime. O problema ele traz inicialmente a vontade dos dois em furtar a residência, que inclusive era o local de trabalho de Francisca, de uma das réis, mas acontece que durante a conduta delitiva, aquele crime que era inicialmente previsto, que era aquele em que Francisca possuía o dolo de realizar, ou seja, o crime de furto, não foi o que aconteceu. Quando o Rafael ele chega à residência e ele vê que as pessoas estão lá, ele abandona aquela ideia inicial da prática do crime de furto, que era o que Francisca queria fazer, e depois ele acaba decidindo por usar o emprego de violência, grave ameaça, isto é, praticar um crime de roubo. Só que vejam, a todo momento o problema ele traz informações no sentido de deixar bem claro que a vontade inicial de Francisca não era um roubo, e sim um furto. Além disso,
Quando ela percebe que as pessoas estão na casa e que existe a possibilidade, de repente, de ser percebido que elas estão lá, para que não haja nenhum tipo de violência ou qualquer outro tipo de constrangimento, ela diz imediatamente para o seu comparsa, para o Rafael, para ele sair logo da casa. Mas não é isso que ele faz. Então, toda essa conduta de emprego de violência, de mudar a atuação deletiva, que antes era de um furto para um roubo, foi exclusiva do Rafael. Não era esse o dolo da Francisca, dessa ré. Então, ela não pode, de forma alguma, acabar respondendo por um crime que não era o inicialmente planejado por ela. Isso porque não há dolo no sentido de praticar roubo majorado por parte de Francisca. Então vamos às alternativas. Letra A. Sua absolvição, tendo em vista que não desejava participar do crime efetivamente praticado, não podemos falar em absolvição, porque embora não seja este o crime que ela queria, de fato, ela tinha sim um dolo de praticar outro crime, e não só tinha o dolo, como ela participou. Ela auxiliou o Rafael a entrar na casa, inclusive era um local que ela tinha confiança das pessoas que ali moravam, afinal de contas ela trabalhava ali. Então não podemos falar em absolvição, porque ela não está por completo desligada dessa conduta criminosa. Ela sim teve sua participação, embora o que aconteceu não era aquilo que inicialmente ela desejava. Letra B. O reconhecimento da participação de menor importância com a aplicação da causa de redução de pena. Bem, inicialmente não é isso que nós queremos, porque existe uma possibilidade de ela alcançar um patamar, ainda que em sede de condenação, ainda mais benéfico. Então nós não vamos falar em reconhecimento de menor importância, porque nesse caso ficaria reconhecida a menor importância no crime de roubo, e não é isso que nós queremos. Por quê? Porque o dolo da Francisca era de praticar o crime de furto. Por isso, a letra C é a nossa resposta. O reconhecimento de que o agente quis participar de crime menos grave, aplicando-se a pena do furto qualificado, ou seja, vamos aplicar a pena daquele crime que de fato ela queria praticar e trabalhou para que isso acontecesse. O crime de furto, portanto. Letra D, o reconhecimento de que o agente quis praticar de crime menos grave, aplicando-se causas de diminuição de pena sobre a pena do roubo majorado. Não, quando nós falamos que ele queria praticar de um crime menos grave, nós vamos pedir a aplicação deste crime e não do crime que de fato veio acontecer. Próxima questão. Silvia foi vítima de um crime de ameaça por meio de uma ligação telefônica realizada em 2 de janeiro de 2016. Buscando identificar o autor, já que nenhum membro de sua família tinha tal informação, requereu de imediato, junto à companhia telefônica, o número de origem da ligação, vindo a descobrir, em 3 de julho de 2016, que a linha utilizada era de propriedade do ex-namorado de sua filha, Carlos, razão pela qual foi até a residência deste, onde houve a confissão da prática do crime. Quando ia ao Ministério Público na companhia de Marta, sua esposa, para oferecer representação, Silva sofreu infarto e veio a falecer. Marta, no dia seguinte, afirmou oralmente perante o promotor de justiça que tinha interesse em representar em face do autor do fato, assim como seu falecido marido também tinha. Diante do apelo de sua filha, Marta retorna ao Ministério Público em 6 de julho de 2016 e diz que não mais tem interesse na representação. Ainda assim, considerando que a ação penal é pública condicionada, o promotor de justiça ofereceu denúncia no dia 7 de julho de 2016 em face de Carlos pela prática do crime de ameaça. Então, nós estamos diante da seguinte situação. Houve a prática de um crime de ameaça, que, em regra, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Isso significa que o titular da ação penal, o legitimado para promover essa ação, é o membro do Ministério Público, é o promotor de justiça, mas ele não pode agir de ofício, como nas ações penais de iniciativa pública. Isso porque depende da representação, está condicionada à representação. Representação de quem? Da vítima, do ofendido. É preciso que a pessoa que foi lesionada vá até o Ministério Público e expresse sua vontade em ver o réu sendo responsabilizado, para que então o promotor possa oferecer a denúncia. Mas note que, neste caso, a nossa vítima
que é o Silva, acabou falecendo antes mesmo que houvesse a representação do fato. E nesse caso, o que acontece? Uma vez que a vítima faleceu, será que com ela também morre esse direito de representação? Será que a ação penal ela não vai ser possível de ser iniciada? Não. O Código Penal e de Processo Penal também garantem que, ainda que a vítima tenha falecido, possa os seus herdeiros, os seus sucessores, oferecer a representação em nome dela, certo? Neste caso, a representante seria Marta, que é a esposa do falecido. Então, ela vai até o Ministério Público, faz essa representação, afirmando que o marido, enquanto ainda era vivo, possuía essa vontade de ver o réu em ser processado. Só que, pouco tempo depois, a filha, que havia namorado com o suposto ofensor, pede para a mãe para que vá lá, retire aquela representação, porque ela não quer que o Carlos, que foi a pessoa que ameaçou, seja processada. Existe essa possibilidade? Sim, quando nós falamos de uma ação penal pública que é condicionada à representação, cabe sim à vítima, e nesse caso ao representante da vítima, retratar-se do direito de representação, ou seja, de chegar até a autoridade e dizer, olha, inicialmente eu disse que eu queria que essa ação penal iniciasse, mas agora eu não quero mais. Então, isso é possível, é claro que desde que respeitado o momento correto para que isso aconteça, mas aqui no problema isso foi respeitado, então sim, essa representação é considerada válida. E você, na condição do advogado do Carlos, ou seja, do réu, tem que alegar exatamente isso. E aí vamos para as alternativas. Ocorreu a decadência, pois se passaram mais de 6 meses desde a data do fato. E veja que, durante a questão, eles vão jogando várias datas aqui, exatamente para que você tenha uma tendência a achar que isso aconteceu. Mas não, nesse caso nós não estamos diante de decadência, isso porque só foi descoberto que Carlos é que fez essas ameaças lá no dia 3 de julho de 2016, que não foi necessariamente no dia da data do fato acontecido. Então, não há que se falar em decadência. Letra B. A representação não foi válida, pois não foi realizada pelo ofendido. Como eu disse, a nossa lei garante a hipótese dos sucessores oferecerem representação em face de uma vítima já falecida. Letra C. Ocorreu retratação válida do direito de representação. Sim, ela foi lá e representou ao Ministério Público para que o ofensor fosse processado e posteriormente foi lá e se retratou de forma válida. Essa informação, inclusive, é trazida ao longo do texto. Então, C é a nossa resposta correta. Por fim, D, a representação não foi válida, pois foi realizada oralmente. Não há qualquer óbice que a retratação, aliás, a retratação também aconteça de forma oral. Isso posteriormente pode e será reduzido a termo, mas a vítima pode sim ir lá à presença de um promotor de justiça e manifestar oralmente tanto sua representação quanto a sua retratação. Então, não há problema nenhum nisso. Resposta, portanto, é a letra C. Pessoal, por aqui eu encerro esse vídeo. Espero que tenha ficado claro para vocês quais são esses temas e de que forma eles vêm sendo cobrados nos exames da OAB. Lembrando que quaisquer dúvidas eu deixei logo no início aqui do nosso material, minha rede social, vocês podem me procurar por lá, eu sempre respondo as dúvidas de vocês e eu espero ter ajudá-los bastante, tá bom? Continuem estudando, tchau, tchau!